Senhores, vídeo 184, vou falar dos Capelinos e Atlantes. Nesse meu canal tem algo sobre os Atlantes, mas agora eu vou procurar explicar mais um pouco, ir mais além, porque lá na Casa da Plataforma eu assisti um vídeo em que um médico analisou as novas informações, então vou passar para vocês. Para os que ainda não viram esse vídeo lá da Casa da Plataforma, né? E cada um tem uma maneira, né? Uma maneira de explicar. Então, às vezes a pessoa gosta de uma maneira de explicar, outra não, ou às vezes a gente até acrescenta mais alguma coisa, né? Enfim. Bom, eu não fixei se foi no livro Flor da Vida ou no Uno, a Lei do Uno, mas eu acho que foi na Flor da Vida, que fala sobre os acontecimentos que surgiram, que a Atlântida foi submergida, né? Inclusive fala que ela foi dividida por causa do astro intruso, né? Que tudo indica que foi o Hercóbulos, porque é o astro intruso. Uns dizem que foi, outros só falam no astro, né? É vermelho. E há uma informação também que os seres, vamos dizer, os mais evoluídos dos evoluídos, lá na Atlântida, quando viram que aquilo ia aparecer, eles foram pegar a nave lá na pirâmide de Gizé, entraram na nave com os da escola de Naakal e foram embora. Ficaram assistindo a tristeza, né, que ocorreu, e depois foram embora. E cada um se espalhou. E agora nós temos uma outra explicação, que eu presumo que este grupo da nave era um e os outros que se salvaram nos barcos eram outro grupo, né? Porque a coisa também, quando dão alguma informação, eles também não contam toda a historinha, porque também, senão os vídeos ficam imensos, né? Eu, por exemplo, falei isso agora abreviando, porque se eu dissesse foi isso, assim, ó, não acaba mais. Aí as pessoas têm que procurar fonte de informação. Deixa eu ver aqui onde é que está. Em outros locais, né? Tá aqui. A Atlântida, ela existiu há 12 mil anos atrás. E agora eu vou recordar para vocês como é que ela existiu. Ela veio da Lemúria, porque a Lemúria, ela afundou também. E parece que foi devido à inversão dos polos. Teve essa catástrofe. Então, eles passaram para esse continente enorme, que começa na Flórida e atravessa as Ilhas da Madeira, os Açores, deixa eu ver aqui, Oceano Atlântico, esse é o Pacífico. Onde é que está a Flórida aqui? E agora para ver a Flórida, hein, gente? Flórida. Cadê os Estados Unidos?
É muito pequeno aqui. Prontinho. Estados Unidos. Será que dá pra ver? Não tá, tá dando reflexo. Flórida. Só que a minha vista já não enxerga essas letrinhas muito pequenininhas. Não dá não. Você vê a distância aqui, né? Enorme da largura do mar. Faz ideia como a Atlântida era larga. Ela era imensa, comprida e era larga, mas havia outros continentes. E não existia só a Atlântida aqui naquela época, tá? Muito pequeno, eu não consigo. Eu não estou com outro mapa que é de papel. Encontrei Cabo Verde, porque o Cabo Verde está escrito em letra grande. Ele pegava também a largura dele também pegava aqui o começo da Europa, né? É, fico devendo aqui o espaço. É só para. Estou comentando para vocês terem a ideia de como era imenso. E, sabe, agora eu vou começar a falar as informações lá na casa da plataforma de oração. Centro Espiritualista. Bom, disseram que habitava 60 milhões de pessoas lá no continente Atlântico. E os Atlântidos eram descendentes dos lemurianos, né? Como eu já falei no início. Então, esses 60 milhões de pessoas, havia os sobreviventes da Lemúria. E aí, como na Flor da Vida diz que foram para lá os seres, alguns seres de Marte, e o que nós chamamos hoje de judeus, né? Os hebreus. Vieram da quinta dimensão os hebreus, que já estavam muito avançados. Estou juntando quebra-cabeça. E vieram, que isso foi novidade para mim, né? E vieram exilados, isso é da plataforma, né? Informação. Vieram exilados para a Atlântida muitos seres de Capela. Capela, um planeta que está da constelação de Cocheiro. E tem a Capela, então são capelinos. Vieram para cá, mas exilados, ou seja, estavam dando problemas lá, porque os capelinos eram muito já evoluídos e esses seres tinham que retirar de lá. Então, eles colocaram, junto com os Atlântides, que os Atlântides eram muito, muito evoluídos. Alguns que eram de lá, que hoje nós conhecemos por Akhenaton, Ramatiz, Nefertiti e outros que eu não anotei, muitos outros conhecidos, eles foram seres que viveram lá. Eles foram evoluindo, né? E os Atlântides, eles tinham contato com espíritos que se
materializavam. Para conversar com eles, dar as dicas lá, né? Ajudar na evolução. E também a informação lá do livro, isso aí já é do livro, que eles conseguiam ver as 7 divindades, que são focos de luz, né? Que o nosso Sol, o nosso Logos, o Espírito, que é um espírito, o Sol é um espírito, que ele, vamos dizer, criou aqui para ajudar a fazer a criação aqui da Terra, que são 7 divindades, ou 7 loguinhos, ou 7 orixás, como falam na Umbanda. Bom, deixa eu ver mais aqui. E deixa eu ver. Eles eram, e os que foram para lá também, exilados, eles se regeneraram. Eram fraternos. Então viviam numa harmonia fantástica. E eles, com a evolução deles, eles usavam uma energia chamada vril. Na Segunda Guerra Mundial, o psicopata, né, do Hitler, sim, porque ele acabou sendo psicopata, porque ele parece que ele veio cumprir uma missão aqui, mas, né, de reto ele virou o avesso. Então ele, o que ele fez, né, não era para ter feito isso, era para ter feito outra coisa, né? Então, essa energia aqui, ele sabia alguma coisa, porque ele estudava ocultismo, sabe? E ele usou as energias para contaminar aquela juventude toda, que ficava, Hitler, não sei quem, Hitler. Ficava, filho traindo os pais, dizendo, filhos judeus, dizendo onde os pais estavam escondidos, assim. Fanáticos, todos ficaram fanáticos. Como é? Pela raça, né? Para a raça que eles achavam que era a raça melhor. E não existe isso. Existem pessoas evoluídas e não evoluídas, não a raça. Bom, então o Hitler, ele, na Segunda Guerra Mundial, ele mandava certos militares, iam a certos lugares para obter conhecimentos, para dar para ele, que ele andava buscando essa energia vril. E ele sabia alguma coisa sobre essa energia, tá? Ela é poderosíssima. Então, os atlantes usavam isso. E lá tinham os sacerdotes atlântides, né? Que ensinavam os outros, sabiam isso, sabiam outras coisas. Então, o que fazia? Quando eles queriam conduzir, né, uma coisa pesada, uma pedra, por exemplo, para construir uma pirâmide, eles usavam essa energia vril. Eles tinham veículos que eles não ficavam assim, eles ficavam acima da superfície do chão, né, e iam deslizando, porque usavam energia para isso. Bom, vivia todo mundo. A capital da Atlântida é Poseidon. Já vi um filme sobre Poseidon e não sabia que era a capital da Atlântida. Vocês já devem ter visto esses filmes. Bom, aí começou a ida dos exilados, dos que não se portavam bem em Capela e foram trazidos aqui para a Terra e ali para a Atlântida. Por quê? Porque na Atlântida tinha esses seres evoluídos que ensinariam
a essas crianças, desde crianças, a serem melhores, mas eram crianças rebeldes, violentas. E eles foram tentando ensinar, e foram ensinando, e muitos até foram para o caminho correto. Outros estavam incubados, outros fingiam, né? Fingiam que estavam. Por isso que eles colocaram esses capelinos lá na Atlântida. Mas já havia outros continentes que, com seres primitivos chamados bárbaros. Mas eles não eram muito violentos, eles eram. O que a gente fala agora de babaca, fulano é um babaca. Eles eram babaquinhas, mas não eram muito ruins, mas também não eram evoluídos. Então, não ia adiantar botar os capelinos ali, porque ainda ia piorar. Então, eles colocaram junto com pessoas, né? Os Atlântidos eram assim, é como a gente, tá? Então, eles reencarnaram na Atlântida assim, em forma humana. Bom, então, lá nessa canalização, conta que um jovem que tinha 16 anos, na época, as pessoas jovens naquela época eram muito inteligentes, não é como o jovem de hoje, né? Eles tinham capacidade de aprender coisas que hoje o jovem não tem também. Então, era diferente. Então, esse jovem, ele conseguiu conseguiu fazer com que a energia vril pudesse ser comandada pela mente. E aí ele brigou com dois amigos. Não foi dito por que ele brigou, qual o motivo, né? Porque também não interessa, mas eu até fico curiosa em saber. Será que eram colegas da ciência lá? Talvez os colegas tivessem descoberto isso e foram contra, quem sabe, né? Então, ele ficou com raiva por ter brigado com esses dois e, através da distância, ele matou esses dois amigos com o pensamento, usando essa energia vril, comandando a energia através do pensamento. Foi um caos, foi o primeiro crime na Atlântida depois de séculos e séculos e séculos. Todo mundo ficou chocado. Então pegaram nesse rapaz, não houve essa coisa de os pais vão fazer tudo para o filhinho, para salvar o filhinho, para o filhinho, ele é muito jovem, ele não sabe o que faz. Não. Ele foi transportado, esse jovem de 16 anos que matou os amigos, foi transportado para uma cápsula, ficou lá dentro, ficou dentro de uma cápsula, para que ele não conseguisse irradiar essa energia, para que não cometesse mais crimes. Senhores, eu digo para vocês uma coisa: cesteiro que faz um cesto faz 100. Eu tenho visto isso na minha vida, né? No decorrer da vida, porque por isso que as pessoas são más, elas não conseguem, porque matou a primeira vez, vai matar sempre, roubou a primeira vez, vai roubar sempre. Tem que cortar o mal pela raiz, e os Atlântides cortaram, né? O mal pela raiz. E com o tempo, o continente que era maravilhoso, e teve esse primeiro crime, né? O que aconteceu depois? Parece que estimulou aos outros e começaram a coisa a mudar, começaram a cometer, jovens cometendo crimes, começou a surgir drogas na época, começou a surgir, como hoje, nos tempos de hoje, começou a surgir publicações com sexo, músicas referentes a sexo,
Não no bom sentido, sabe? Né? Deturpação do sexo. Deixa eu ver aqui, peraí. É muita coisa aqui que eu coloquei. Eu estou procurando a parte que eu. Bom, deixa eu falar. Então é como eles disseram que é como até animais, até transavam, negócios de animais também, transavam com animais. Era uma deturpação totalmente diferente. Então, os Atlântidas evoluídos, eles já não sabiam mais o que fazer. Quer dizer, botaram o cara lá na para ele não, ele matou os amigos através, ele conseguiu com essa energia os sufocar. Eles morreram sufocados. Mas não adiantou, prenderam o cara, ficou lá, mas os outros. Por quê? É explicado o seguinte: porque o espírito, né, cada um é uma individualidade, cada um é cada um, conforme as suas escolhas ou a sua tendência. Então, aqueles espíritos ali que foram também criados pelos mais evoluídos, tiveram seus pais evoluídos, mas no fundo, aquilo estava lá querendo explodir aquela maldade deles. E aí acabou explodindo. A maldade era maldade por tudo quanto é lado. Os Atlantes, já desesperados, não sabiam mais o que fazer. Então eles se juntaram àquele grupo todo, muito evoluído, e da escola de Nacal. Eles se reuniram e começaram a orar. Oraram para os espíritos mais elevados. E naquele momento, à frente deles, eles explicam que apareceu assim um telão, né? Apareceu um telão e com uma paisagem muito bonita. E veio um ser espiritual na direção deles. E esse ser era o que eles chamavam na época de o grande espírito, que nada mais é do que o Jesus Cristo, o que nós conhecemos como Jesus Cristo. Então, ele veio dizer que estavam sendo colocados ali na Atlântida mais capelinos e que esses capelinos precisavam de ajuda deles, que eles tivessem paciência com eles e os educassem. Então, ficaram com a obrigatoriedade de os educar e para a espiritualidade, né? Educar conforme as leis universais do Pai, Mãe, Criador primordial, conforme a espiritualidade. Então, e aí muitos conseguiram, né? Conseguiram. Mas, então, vamos dizer que ficou mais ou menos dividido, porque era um continente, né, como eu expliquei ali, muito comprido e largo, né? Então havia uma parte em que os ruins ficavam mais aglomerados. E os mais sábios, os mais evoluídos, os que tinham compaixão e amor incondicional, eles também ficaram mais para outra parte. Bom, esses seres que se rebelaram, seres cruéis, involuídos, o grande espírito disse que se eles não se educassem, se eles não se educassem, se continuassem nessa ignorância e se agrediam mutuamente, né, voltados para as drogas, para o sexo pervertido, né? Então, o que ia acontecer com eles? Eles iam ser destruídos, a Atlântida,
Atlântida seria destruída e eles seriam reencarnados nos povos primitivos, que nós conhecemos hoje na história antiga pelos bárbaros que estavam aqui na Terra. É os tais que eu falei, que eles não eram muito ruins, eram assim, meios babacas, bobinhos, né? Mas esses bárbaros, esses povos, eles não tinham conhecimento sobre a Atlântida, porque a Atlântida ela estava protegida. Eles não tinham conhecimento, porque não tinham que ter conhecimento, né? Porque eles não poderiam ir para lá para atrapalhar. Então, ela sempre esteve protegida até acontecer esse primeiro crime, né? Todos os outros povos aqui na Terra eram primitivos. Ó, havia estrupos também, né? Músicas de nível sexual, de pornografia, vícios. E quanto à religião, esses capelinos, eles adoravam vários deuses, enquanto os atlântidos sabiam que só existe um Deus, um Criador que cria, né? Pai, Mãe, Criador primordial. Lógico que naquela época ele teria outro nome. Mas eles adoravam imagens, estátuas, adoravam seres metade animal, metade humano. Era um caos. Igual a Babilônia, né? Babilônia. Igual. Então, ia acontecer o tal evento, porque parte da Atlântida estava cada vez mais negativa. E isso contaminaria, com o tempo, contaminaria os outros continentes aqui. Às vezes é preciso eliminar para que ela não haja uma extensão quando a coisa é ruim. Então, o Criador providencia. Então, mais ou menos uns 20 anos antes de acontecer o evento, que seria o tal planeta, que era o astro, não é planeta, planeta, astro vermelho. Aí começaram a enviar também outros capelinos para a Terra, mas do bem. Para dar uma chance maior ainda, para ver se alguns deles se voltariam para a luz, certo? Então, eles também viriam com a missão de ensinar sobre a energia vril e como utilizá-la. Muitos sacerdotes atlantes foram mortos pelos capelinos, porque eles queriam que ele dissesse, né, os torturavam, aí eles não falavam do segredo como utilizar a energia vril, e aí matavam o sacerdote. Então, aí vieram outros seres para ensinar aos evoluídos como utilizar essa energia. Então, outros capelinos reencarnados como Atlantes ensinaram outros capelinos que já estavam aqui reencarnados como Atlantes também. E aí, esses que vieram já 20 anos atrás do acontecimento, eles ensinaram como construir barcos. Milhares de barcos foram construídos, porque eles já sabiam o que ia acontecer. Esses barcos iriam servir para eles fugirem, evitarem que morressem na catástrofe, porque eles tinham uma missão. Esses seriam a luz que espalharia pelos outros continentes de gente primitiva os conhecimentos do Criador.
Aí foi passando, aí um belo dia começaram a avistar o astro vermelho. E muita gente ficou maravilhada e ficavam orando lá, oh, pensando que aquilo era uma coisa maravilhosa, de merecimento. Com o tempo, vagarosamente, ele foi se aproximando mais, se aproximando mais, se aproximando. Então, quando olhar que já estava enorme, aí começaram a ficar apavorados, né? Aí sentiram que aquilo ia colidir com a Atlântida. O interessante é que nós temos uma historinha, até acho que é no Losambirampa, porque as coisas vão deturpando, vão esquecendo, em que um astro colidiu com a Terra. Ele não colidiu com a Terra, ele colidiu com a Atlântida que estava na Terra. Essa canalização lá deles explica o seguinte: no local onde havia muita negatividade, muita frequência negativa, como esse astro é negativo, então aproximou. E ele cada vez mais se aproximando da Terra, porque ele estava sendo atraído por essas energias. Preste atenção na cor, hein? Que é a cor vermelha, hein? Preste atenção. Vocês já repararam que usavam muito tapete vermelho, mantos vermelhos na nobreza, em certos lugares, a Igreja Católica, lá no Tribunal Eclesiástico, é tudo vermelho. Cortinas vermelhas, tapete vermelho, assento de cadeira vermelho, que eu tive a oportunidade de ir lá, tive um problema, então tive que ir lá no Tribunal Eclesiástico, tudo vermelho. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Entenderam? Bom, e o astro é vermelho. Então, antes que esse astro colidisse com a Atlântida, o pessoal que tinha ensinado aos outros, e eles quiseram, né, aprender e foram evoluídos, mandou todo mundo pegar os barcos para se mandar, né? Aí pegaram os barcos, foram para longe e aí se espalharam, né? Se espalharam por todos os continentes. Por isso que a gente vai encontrar coisas iguais ou semelhantes na América do Sul, igual à América do Norte, igual à América Central, igual lá no não sei onde, na Europa, né? Então, porque houve essa fuga, né? Eles fugiram, né? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver aqui. O continente, quando ele né? O continente ficou dividido em 3 partes. Tanto que eu, no outro vídeo sobre a Atlântida, até falo que foram 3 vezes. Pela experiência também, que os romanos... Pode ser que depois tenha vindo, depois desse evento, os romanos e os hebreus. Porque eles fizeram uma experiência que afundou, né? O último pedaço lá. E também teve um pedaço que afundou, que foi sobre a inversão dos polos também. Bom, então ficou dividido em 3 partes. Então morreram soterrados, afogados. E imagina, né? E muitas pessoas ficaram ali agonizando, feridas, né? Aí morreu tudo, animais junto com pessoas, morreu tudo. E os evoluídos foram salvos. Ficaram a uma distância bem grande, observando, porque o mar era muito largo, né? E muito extenso. Naturalmente, eles devem ter ficado naquela largura, olhando. E viram quando a coisa aconteceu. Mas, ali no continente, ficaram os idosos que não foram. E esses idosos eram também evoluídos. E foram também, vamos dizer, professores dos outros, né?
Mas antes que o planeta colidisse com a Atlântida, desceram espíritos de alto, se diz angélicos, né? Avisando, dizendo que vocês são espíritos bons e não merecem morrer desta maneira como os outros vão morrer, né? E então esses espíritos superiores desligaram o cordão, né? E nós temos o nosso corpo físico. Opa! Nós temos aqui o espírito. E nós estamos ligados por um cordão, por cordões ligados ao corpo físico. Eles vieram cortar, desligaram e ficou só o espírito. E os levaram de volta. E eles não sentiram dor, não sentiram nada e nem viram o que aconteceu. No momento em que eles desligaram, o corpo, pá, tombou no chão. Morto, né? E os outros foram lá, né? Se espalharam. O Akhenaton, Nefertiti e outros continuaram na Terra por livre vontade. Eles disseram, nós queremos continuar aqui para ajudar as pessoas. Eu desconfio que foram esses que foram na nave, com outros nomes. Um Purra, o outro... minha memória, né? Já li isso até diversas vezes, mas não fixo. Se a pessoa disser para mim, eu vou saber se é verdade ou não. Eu digo, isso mesmo. Ou então, se disser um nome diferente, não é esse, não. Eu posso não lembrar, mas não é esse. Eu sou assim. Então, devem ter sido esses, o Akhenaton, o Nefertiti, o Rama não sei o quê, que é o Ramatiz, né? O Ramatiz tinha outro nome. São esses que devem ter ficado na nave. E depois ali com... Não só eles levaram também um grupo que depois também se espalhou pelos continentes. Muitos que voltaram para a capela muito evoluídos se ofereceram para voltar para a Terra para ajudar os primitivos, os bárbaros. E os bárbaros e os que morreram na Atlântida, que já estavam em corpos primitivos aqui mesmo, né? Para os ajudar. Porque esses que reencarnaram, embora fossem ruins, reencarnaram novamente aqui na Terra, esses capelinos que morreram lá, né? Por causa do astro, o astro intruso, né? Eles eram cientistas, engenheiros e outras profissões, então eram pessoas muito inteligentes. Então, esses aí resolveram colocá-los novamente, porque eles iam colaborar com esses bárbaros, iam colaborar para a evolução técnica também, porque eles gostavam muito de se impor, né? Com poder, sabe, prepotentes, mas apesar deles não serem grandes coisas, não serem evoluídos espiritualmente, eles iriam colaborar de uma outra maneira para a evolução desses seres. E aí o que é que acontece? Quando um ser desses, embora não seja evoluído espiritualmente, mas sabe fazer certas coisas, ou dão as dicas para ser construído isso e aquilo, ou aquela máquina, aí eles sempre são considerados como deuses.
E aí as pessoas vão habituando a gostar da tecnologia e acabam deixando a espiritualidade para lá. Mas muitos escolhem mais a espiritualidade, nós mesmo em seres primitivos. Mas outros não, outros já adoraram aquela máquina que inventaram, adoraram aquele negócio para transporte, né? Adoraram aquela construção. Quer morar num lugar igual aquele, que tem aquela casa igualzinha, né? Mas são seres que gostam muito de dominar os outros, né? Gostam de ter o poder nas mãos. Mas, de qualquer maneira, como esses seres informaram, eles colaboram na evolução das pessoas, por uma outra maneira. Bom, tá aí. Eu não assisti meu próprio vídeo sobre a Atlântida, mas eu acho que eu não dei todas as informações. Então tá aí. Consegui ligar também, né, as coisas. Tá aí para vocês saberem mais um pouco. E muitos de nós somos lá daquela época, hein? Muitos de nós. A gente não lembra. Mas quando você tem interesse em saber, provavelmente você viveu naquela época. Eu, por exemplo, sempre tive atração para saber sobre os Atlantes, sobre as pirâmides, naquela época do Egito, porque muitos saíram dali e foram para o Egito. Pode ser que eu tenha sido uma daquela escola de Nacau, né? Porque, para mim, os conhecimentos que eu tenho obtido na minha trajetória aqui, querendo saber as coisas, não acho nada estranho. Para mim tem sido mais fácil entender ou aceitar. Então, uma pessoa muito primitiva, que não tenha se interessado em estudo espiritual, ou saber as coisas, quando se fala energia, frio, que é a energia que poderia, por exemplo, transportar uma pedra de não sei quantas toneladas para botar lá, ou transportar aquelas pedras lá para fazer a pirâmide, vai rir na tua cara. Vai te chamar de maluca. Porque não tem uma base, não teve nas outras vidas conhecimento, porque não quis. Porque o Criador sempre manda alguém. Alguém não, manda várias pessoas para espalhar o conhecimento. As pessoas não se interessam. Aí depois ficam fazendo chacota aí na cara dos outros, né? Senhores, parabéns. Vou dar parabéns a vocês, que outros acham que é perda de tempo, e que vocês arrumam um tempinho para ver os vídeos ou para ler livros referente à espiritualidade e sobre extraterrestres, porque é uma coisa só, né? Também. Lá, o cara de 8ª e 10ª é um extraterrestre. Então, parabéns para vocês, porque certamente todos vocês vão ter um lugar melhor, mesmo que alguns ainda tenham que nascer numa terceira dimensão, mas será uma terceira dimensão não assim violenta como esta nossa atualmente, que sempre foi, porque a gente, voltando para a história passada dos reis e antes dos reis, e dos reis para cá, a gente vê que só tem havido violência, e agora também. São violências, são estágios diferentes. Agora uma violência mais também com tecnologia, também. Armas melhores para matar os outros, ondas para manipular os outros pelas antenas, né, dos celulares, que vem na nossa mente, a gente fica meio zumbi. Se vocês repararem, nós todos estamos meio zumbis. Eu, por exemplo, eu venho fazer as coisas e depois eu venho e digo, mas eu fiz aquilo, mas eu não lembro que eu fiz aquilo, que eu botei aquilo ali, caramba. Não é da idade não, gente. Eu já estava assim há muito tempo. E eu luto contra isso, porque eu já sei, isso é manipulação. Por quê? Eu estou muito tempo no computador. O computador emite ondas.
Já repararam? Meu computador é assim. Eu estou aqui, daqui a pouco ele fica iluminado, ele bota uma luz. E eu digo, mas o que é isso? Aí depois ele apaga, a tela fica meio apagada. O mouse acende sozinho, sem tocar. São as ondas eletromagnéticas, estão nos manipulando. E eu sinto isso. Mas eu já disse aí para as trevas, não adianta. Não adianta, sabe por que não adianta? Porque eu sei que isso está me manipulando. Que pode ter alguém aqui do meu lado me manipulando, fazendo eu ficar assim, meio cheia de som. Eu sei que pode ser, então eu fico desperta. E não me entrego. E não ligo. Estou dando essa dica para vocês, hein? Entenderam? Tá bom. Então, tudo de bom. Espero e dou novamente parabéns a quem está seguindo o caminho da luz, porque vale a pena. Os que já sabem o que acontece lá do outro lado, sabem que vale a pena. Tchau.